Olá a todos, meu nome é Ricardo e nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como utilizar o recurso de snapshots do VirtualBox. Então, quando você seleciona uma máquina virtual, você tem aqui a guia Detalhes e a guia Snapshots. Os snapshots eles não são nada mais do que um ponto de restauração para sua máquina virtual. Então, eles permitem que você restaure o estado da sua máquina exatamente como ele era na hora em que foi criado aquele snapshot. Então, para exemplificar, a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, a gente vai criar um snapshot da máquina virtual que eu tenho aqui de exemplo. Daí a gente vai fazer algumas alterações nessa máquina virtual e depois a gente vai restaurar o snapshot para ver como é que funciona, o que acontece quando a gente restaura um snapshot, que é um ponto de restauração. Então aqui o estado atual sempre é a maneira como a sua máquina virtual está agora, ou seja, as configurações, os aplicativos, tudo que tem como ela está agora. Aqui em cima nos botões, então você tem o botão para criar um snapshot ou para clonar um já existente. No meu caso aqui eu tenho dois snapshots, eu poderia clonar ele tranquilamente. Eu vou selecionar aqui o estado atual da minha máquina virtual, vou clicar no botão criar snapshot, vou dar um nome para o meu snapshot, vou colocar aqui restauração do SO e vou colocar aqui teste de restauração. Vou dar um OK e você vai fazer a execução virtual, né? E ele criou aqui o meu snapshot. Ó, a restauração do SO foi criado a 12 segundos, a 17 segundos. Quando eu seleciono um ponto de restauração, eu posso escolher se eu quero restaurar aquele ponto, se eu quero excluir ele, se eu quero clonar ou se eu quero ver mais detalhes sobre ele. Clicando em mais detalhes, você vai ver o título, a data, no caso a data e a hora que ele foi criado, a descrição e aqui tem os detalhes do sistema operacional que estavam presentes naquele snapshot. Então eu vou iniciar a minha máquina agora, o estado atual, vou carregar ela aqui, vou dar um iniciar e vou aguardar a minha máquina carregar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai alterar algumas configurações na nossa máquina virtual e depois a gente vai restaurar o snapshot para a gente ver que tudo volta a ser como era antes. Então eu estou iniciando ela agora. Ela está exatamente como ela está no snapshot, que eu criei o snapshot antes de carregar a máquina, né? Então vamos apenas aguardar o carregamento da máquina para que a gente possa fazer os testes. Bom, terminou de carregar aqui a minha máquina virtual. Vamos alterar algumas configurações aqui, desinstalar aplicativos, fazer mudanças nessa máquina virtual. Então eu tenho aqui uma pastinha de teste que está na minha área de trabalho, vou deletar ela, Shift Delete. Vou aqui nas alterações dos ícones, nas configurações dos ícones da área de trabalho, vamos fazer algumas mudanças também. Vamos tirar aqui o ícone do computador e do arquivos do usuário. Ok. Vamos desmarcar aqui o organizar automaticamente nos ícones. Ó. E vamos também desinstalar um programa. Vamos lá no nosso painel de controle. Vamos desinstalar um programa. Desinstalar um programa. Vamos escolher aqui, pode ser o Mozilla Firefox. Vamos dar um desinstalar nele. Aguardar o desinstalador carregar. E vamos apenas confirmar então, para excluir tudo aqui e dar um desinstalar. Finalizado, já desinstalei o meu Firefox, já mudei as configurações. Então, isso aqui é o uso normal que você vai fazer da sua máquina virtual. Você vai testar aplicativos, você vai utilizar ela como bem entender. E depois, no caso, a gente pode restaurar ela para um ponto anterior. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar a minha máquina virtual aqui. Vou aguardar o desligamento dela. Após desligar da máquina virtual, então vindo aqui na máquina e nos snapshots, a gente vai fazer a restauração daquele snapshot. Então, a gente vai selecionar ele aqui, ó, que é o snapshot que a gente criou. Vai clicar no botãozinho restaurar snapshot. Aqui ele vai pedir se você quer criar um ponto de restauração, um snapshot agora, antes de restaurar aquele que você tenha selecionado. Ou seja, o estado que ela se encontra, o estado atual. Eu vou desmarcar aqui porque eu não vou fazer essa criação. E agora basta clicar no botãozinho restaurar. Eu vou dar uma pequena pausa na aula aqui porque o VirtualBox entra em conflito com o meu software de gravação da aula e se eu clicar no restaurar ele vai trancar o meu VirtualBox. Então eu vou dar uma pausa na aula, clicar no restaurar. E assim que ele terminou a restauração, eu volto para a gente continuar com a explicação. Pronto, terminou minha restauração.
Já fiz a restauração do meu ponto aqui. Agora eu vou iniciar novamente a máquina virtual para a gente ver como ficou então depois de restaurado o snapshot que a gente tinha criado. Vamos apenas aguardar o sistema operacional ser carregado. Assim que ele terminar, a gente continua com a nossa aula. Aguardar mais um instante aqui, ele está carregando o sistema. Já vai carregar a nossa área de trabalho também. E as alterações então que a gente fez devem estar desfeitas, uma vez que a gente restaurou o nosso sistema. Ó, já está a minha pasta de teste novamente, o meu Firefox novamente instalado, então voltou ao estado como era antes. Então esse snapshot aqui ele vai ser muito útil para você fazer testes de aplicativos, fazer testes de configurações. Então você sempre cria um snapshot antes de fazer o que você quer fazer, e se der alguma coisa errada ou se você quiser voltar ao estado que era antes, você apenas restaura o snapshot em questão. Sempre você tem que estar com a sua máquina virtual desligada para fazer isso, é mais seguro, certo? Então sempre desligada, nunca com o estado dela salvo, que você vai conseguir fazer a restauração com mais segurança, não vai dar corrompimento de arquivos da sua máquina virtual. Então esse é um detalhe a ser levado em conta. Com os snapshots aqui, você pode também estar gerenciando eles, que nem a gente já viu aqui, ó. Nosso snapshot aqui, eu posso restaurar, excluir, clonar ou ver detalhes sobre ele. No caso da exclusão, por exemplo aqui, eu vou pegar esse ponto que eu criei aqui durante o curso, ó, durante a videoaula, e vou excluir ele. Ó. Vou clicar no apagar e no apagar. Pode ver que ele vai gerar um erro de exclusão aqui, certo? Por que acontece esse erro? Ele acontece erro quando você está tentando restaurar um snapshot que está sendo usado. Então o que acontece? Você não consegue excluir esse aqui porque ele está sendo usado no estado atual da máquina. Então para você excluir ele, teria que restaurar um anterior, por exemplo este daqui. Então clica no restaurar, restaura ele e depois somente você consegue excluir esse carinha aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou restaurar esse outro ponto que eu tenho aqui. Vou só dar uma pausa novamente para ele não travar meu VirtualBox e vou clicar no restaurar. Pronto, já restaurou o estado aqui desse ponto aqui. Pode ver que o estado atual agora está linkado diretamente com ele lá. E agora sim eu consigo apagar esse carinha aqui, ó. Seleciono ele, dou um apagar e aguardo até que ele faça a deleção. Ó. Pode ver que ele demora um pouquinho, que ele está fazendo as alterações. Então, se por acaso você não conseguir excluir um snapshot, é porque ele está sendo utilizado e você precisa restaurar um anterior para conseguir excluir aquele. Então, sempre o snapshot ao qual o estado atual da sua máquina está ligado aqui, ele não pode ser excluído. A mesma coisa que eu tentar excluir esse carinha agora, também não vou conseguir. Então, essa foi a nossa aula sobre snapshots. Não deixe de praticar o que a gente viu aqui, né, para você poder fazer teus testes, poder também agilizar o uso de máquinas virtuais utilizando os snapshots ou pontos de restauração.